América Podcast. Viajando com Arte, Episódio 8, África do Sul. Olá pessoal, aqui quem está falando é a Clarice Linhares, do Viajando com Arte. Voltei aqui para gravar mais um podcast. Hoje a nossa viagem vai ser pela África do Sul, um país que eu já tinha andado antes e que só melhorou. Foi incrível. Só para lembrar para vocês que esse episódio é uma produção da América Podcast, que faz uma parceria com Viajando com Arte, e vamos lá contar muitas coisas incríveis para vocês. Bom, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, eu tinha estado na África do Sul em 2006 e de lá para cá nós tivemos a Copa do Mundo lá em 2010 e várias mudanças no país, enfim, alguns conflitos, mas assim, fazendo um balanço geral, assim, eu acho que a África do Sul, ela só melhorou. É claro que a gente não vai dizer, assim, como a gente nem pode dizer que tudo é um mar de rosas. Imagina, 80% da população é negra e sempre foi muito oprimida, né, historicamente. Foi ontem que aconteceu o Apartheid, então a gente não apaga um passado tão pesado assim tão rápido, porque historicamente, se a gente for pensar, o Apartheid terminou em 1994, com a eleição do primeiro presidente negro, Nelson Mandela, e 94 para 2019, historicamente, é ontem. Então, mas a gente começa o roteiro pela Cidade do Cabo. E Cidade do Cabo é uma cidade, assim como toda a África do Sul, ela tem uma sensação de espaço e liberdade muito grande, porque a África do Sul, assim como a Cidade do Cabo, são construções horizontais. Não tem muita verticalidade, não tem muitos prédios. E a geografia lembra muito do Rio de Janeiro. Aquelas enormes montanhas verdes e terminando no oceano, né? Um mar lindo, verde, maravilhoso. Então remete um pouquinho para o Rio de Janeiro. E a gente, então, ficou hospedado ali naquela região do Waterfront, que é uma enorme de uma marina, que também aumentou, assim, umas 5 vezes de tamanho, desde a última vez que eu tinha estado lá, e com uma arte e cultura muito efervescente e vibrante. É incrível como a África do Sul está se desenvolvendo nesse sentido, assim. Eu acho que afluiu muitos estrangeiros, muitos incentivos. Aquela região está muito bacana. Eles promovem shows ao ar livre, montes de restaurantes, de bares, coisas locais, né? Porque é importante a gente lembrar um pouquinho da história da África, né? Que, na verdade, nós vamos ter na África 11 idiomas oficiais. Só para a gente ter uma ideia da multietnicidade desse país, né? O Mandela já dizia que era o Rainbow Country, né? Devido a essa variedade de povos. Então, assim, só para recapitular um pouquinho da história, para a gente poder entender tudo o que aconteceu nesse passado recente da África, é claro que o Bartolomeu Dias, né? Os nossos portugueses, que depois vão dar aqui na costa do Brasil, mas antes disso, eles queriam achar um caminho alternativo para as Índias, que era como toda a Europa naquele momento, né? Nós estamos aí no século XV, queria fazer negócios, comércios com as Índias, com as especiarias, que eram a grande galinha dos ovos de ouro do século XV. Então, os portugueses, o Bartolomeu Dias sai em 1487, ele sai de Lisboa e começa a descer a costa da África, que é famosa por ter vários pontos muito perigosos, onde o mar... E não se esqueçam que ainda não existia caravela nessa época, então eles não tinham uma tecnologia desenvolvida para navegar contra o vento. Então, quando eles desenvolvem essa tecnologia, que eles pegam dos árabes, eles conseguem, então, passam ali, Bartolomeu Dias consegue passar ali pelo Cabo Nou, né, que era bem perigoso, e ele, então, pega 10 dias de tempestade, se perde completamente, e quando ele procura se encontrar, ele já tinha cruzado, ele estava lá em Mossel Bay, que é já quase no Oceano Índico, e volta. E aí, quando o Vasco da Gama vai
10 anos depois, ele realmente dá a volta no que o Bartolomeu Dias tinha batizado de Cabo das Tormentas, e o rei Dom João, na época, como ele era muito marqueteiro, ele resolveu botar o nome de Cabo da Boa Esperança, porque não era muito auspicioso. Então foi oficialmente aberto esse caminho para as Índias. E por que é tão importante dar esse prólogo? Porque vocês já devem ter ouvido falar na Companhia das Índias Orientais, né? Que foi uma das empresas mais ricas e pujantes daquela época, que era holandesa, né? E que fazia regularmente essa rota ali, passando pelo Cabo da Boa Esperança, por Cape. Então, só que o que acontecia? Os marinheiros adoeciam, eles não tinham como se abastecer. Então, o que acontece? Alguns ex-funcionários da Companhia das Índias, da VOC, acabam se estabelecendo lá em 1652. Então, nós vamos ter o John van Riebeeck se estabelecendo lá, e eles vão ter esses burgers, que a gente chama, que são cidadãos livres holandeses, que vão ter pequenos cortes de terra, pequenas fazendas para plantar vegetais, criar gado, para abastecer os navios da VOC. Certo? Então aí começa a primeira assentamento, né? Os portugueses não se interessaram naquela costa, ela era uma costa muito hostil, eles gostavam de tudo mais tranquilo, a costa do Moçambique, tudo mais dadivoso, tudo mais na mão, ali era muito difícil. Então os holandeses se estabelecem ali. E é claro, né, que nós vamos ter os povos nativos, né? Nós vamos ter os Khoi, os San, que eram caçadores-coletores, os Khoi, que eram pastores, e eles começam fatalmente a entrar em atrito com esse povo, né? E esses holandeses, que são conhecidos como os Boers, porque em Afrikaner, na verdade Afrikaner é hoje uma das línguas mais faladas da África do Sul, Boer quer dizer fazendeiro. O que acontece? Esse povo que veio, vocês imaginam, no século XVI, eles ficaram encapsulados no tempo e, consequentemente, eles ficaram muito conservadores. Eles eram da igreja da Reforma holandesa, que era uma igreja bem austera, muito rígida, e eles então começam a entrar em conflito e, posteriormente, vão chegar os ingleses para tomar conta, e aí nós vamos ter várias ligações com as guerras napoleônicas na Europa, que invadem os Países Baixos. Aí os ingleses, com medo que os franceses também tomassem conta do Cabo, né, acabam invadindo o Cabo. Já no século XVIII, e vai ser quem vai mandar, na verdade, né, porque eles eram muito mais poderosos. Vocês imaginam que a frota inglesa, o exército inglês era super forte, então sempre vai haver esse atrito, até que pelo começo, lá no final do século XIX, esses holandeses, quando os ingleses declaram a abolição da escravatura, que já tinha acontecido, foi a gota d'água para esses holandeses, então, eles fazerem uma diáspora. Então eles vão migrar daquela área que hoje é Cape Town, mas para o interior do país, lá para onde os estados de Orange Free State e Transvaal, e eles se estabelecem lá. Certo? Então, só para resumir então para vocês, e aí eles gozavam de uma certa autonomia, né? Até o momento, para desgraça deles, que eles vão achar 2 grandes jazidas de diamante e de ouro, bem na região do que é hoje Pretória e Joanesburgo. E aí então foi o fim dessa certa autonomia que esses Boers vão ter, e aí nós vamos ter as guerras dos Boers, que são os ingleses contra esses Freeburgers holandeses. Certo? Os holandeses conseguem até um resultado satisfatório na primeira, mas na segunda vem reforço da Inglaterra e eles são completamente massacrados. Mas esse povo fica lá. Os ingleses, então, começam a instituir a língua inglesa, então várias coisas que eles vão fazendo transformações. Eles vão trazer muitos indianos para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. É por isso que a gente tem uma grande população indiana na África do Sul, né? São todos provenientes dessa época. E aí, só para a gente entender, quando começa, no início do século XX, já começa a se orquestrar essa coisa da superioridade da raça, entre principalmente essa minoria africana. Eles já começam também muito embasado na teoria religiosa de o povo branco que veio catequizar o negro africano. Então isso já começa a se gestar muito cedo, em 1910. Só que isso, com a vitória da União Sul-Africana, que era
justamente o partido desses afrikaners, quando eles têm essa vitória em 1948, muito grande, que isso vai se oficializar. Então a segregação racial do apartheid vai se oficializar em 1948. E de lá para cá, a gente sabe, né, que vai surgir, então, nós vamos ter a figura do Mandela. Só para dizer para vocês, os outros 2 idiomas mais falados é o Zulu e o Xhosa, que a gente diz que escreve X-H-O-S-A, Xhosa escreve, né, que é a etnia do Mandela. O Mandela vai para Soweto. Vocês já devem ter ouvido falar de Soweto, que era uma das maiores favelas, comunidades de Joanesburgo. Soweto, na verdade, é South West Town, né? Isso quer dizer Soweto. E ele vai então para Soweto e ele começa a participar ativamente dos movimentos políticos, porque eles eram absolutamente oprimidos. A polícia era extremamente repressiva, casamento interracial era proibido, eles tinham muitos lugares que eles não podiam frequentar, isso através de toda a África do Sul. E no início são manifestações pacíficas, mas eles percebem que através de movimentos pacíficos eles nunca iam conseguir nada, e eles caem na clandestinidade e começam a fazer atos terroristas. E é quando, então, o Mandela e todos os outros membros, que seria no futuro o Partido Nacional, do Congresso Nacional Africano, que está no poder, inclusive, até hoje, desde o Mandela até hoje é o Cyril Ramaphosa, que é o presidente, eles são presos, e a gente já sabe a história, como é que termina, né? O Mandela, no fim, vai ficar 27 anos preso, entre 3 prisões, mas a maior parte do tempo ele fica numa ilhazinha que chama Robben Island, que se enxerga ali de Cape Town. Mas de uma certa maneira é muito interessante quando a gente começa a estudar a transformação que se deu na cabeça do Mandela durante todos esses anos, que ele percebeu que a violência só gerava mais violência, e ele tentou entender como pensava, tentou entrar na cabeça do homem branco, e ele é liberado então por um gesto, digamos, de bondade, porque não é só de bondade, porque a África do Sul sofreu enormes sanções econômicas durante o período do apartheid, né? E o de Klerk, que era o presidente na época, ele se dá conta que ele ia ter que fazer, de alguma maneira, algum tipo de abertura, então ele solta o Mandela, né? E aí a gente já conhece um pouco mais dessa história, né, do Mandela, que conseguiu, ele ficou até 99, e de lá para cá a África do Sul elegeu vários presidentes, todos do Congresso Nacional Sul-Africano. E eu acho assim que não é uma coisa muito, a gente que também tem um país que tem muitos problemas, a África do Sul tem muitos problemas, mas também, por outro lado, eu acho que é um país que tem tanta riqueza. Quando eles descobrem esse ouro, diz que quem via do céu, tanto que o nome do lugar chama White Watershed, que é até o nome da universidade hoje, porque se via o ouro, estava a flor da terra. Então, assim, eles produziam, e ainda hoje é um dos maiores produtores de ouro. E diamantes, só para tu ter uma ideia, a África do Sul, em 20 anos, ela produziu mais diamantes que a Índia em 2.000 anos. Então, assim, são números, assim, estarrecedores, é muita riqueza. Agora, a gente indo em Cape Town, eu acho que existe um movimento, claro que existe um movimento, porque esses fazendeiros, que são os descendentes desses holandeses, afrikaners, eles moram muito isolados no campo, né? Eles até hoje têm os campos e lá eles são fazendeiros. Muitas vezes eles sofrem ataques com algum cunho de vingança, que eu acho que faz parte do processo, não que se justifique, mas eu acho que faz parte do processo. Mas o que eu vejo, assim, é um país querendo se desenvolver. Cape Town, assim, essa marina, porque ela era, na verdade, um porto, né, que foi todo reabilitado, e existia um depósito enorme que um empresário alemão que era apaixonado por arte contemporânea africana entrou com 500 milhões de rands, que é a moeda nacional sul-africana, para patrocinar a abertura desse museu, que hoje é o maior museu de arte contemporânea africana do mundo, e o prédio é incrível. Sabe que eles tiveram que desenvolver uma técnica de cortar o concreto. Vocês sabem granários, né? Que são aquelas construções tubulares. E aí, então, aquela ficou suspenso no ar. Então, lembra um pouco da Sagrada Família. Parece uma igreja.
É uma coisa, o prédio é maravilhoso. O acervo também é muito interessante, então eu recomendo para todo mundo que for a Cape Town, não deixa de visitar. E do lado do museu, eles fizeram um hotel que é maravilhoso, que tem um bar incrível no terraço, todo envidraçado, então tem aquela vista, né, do cartão postal de Cape Town, que é a Table Mountain, ou Montanha da Mesa, que é uma montanha que se ergue, domina a paisagem de Cape Town. Tem até um teleférico que a gente sobe e tem uma vista assim sensacional. Outro programa que eu acho que é incrível de fazer em Cape Town, tem um outro morro mais baixo que chama Signal Hill, que é perfeito para subir, para ver o pôr do sol. A nossa experiência viajando com arte, a gente sempre querendo inventar umas coisas legais, né? A gente, então, no primeiro dia, a gente fez uma happy hour em Signal Hill e deu um pôr do sol incrível, e daí cruzando aqueles paragliders, assim, caindo lá embaixo no mar, foi, assim, muito bacana. Então, Cape Town tem isso, tem o centro, que a gente visita o antigo forte holandês, que é ok. Tem um mercado que vale muito a pena, porque artesanatos que vêm assim de vários lugares da África. Claro, a África do Sul é uma ilha de prosperidade na África, mais pobre como um todo. Então, assim, tem bastante imigração, já não basta eles terem os problemas internos. Mas então aquele artesanato é incrível. Não deixa de comprar os casacos, que é feito 100% com fibra de bambu, que são muito macios, muito bonitos, e uma coisa que só tem lá, né? Então é muito interessante o artesanato. Outra coisa que eu acho que é bem interessante de fazer, porque eu sempre, quando eu viajo assim para algumas cidades que tem rio ou que tem mar, eu acho sempre legal ter um ponto de vista diferente, ou do rio ou do mar. Então ali do waterfront saem vários passeios de barco de uma hora e meia em catamarãs, e que se tem uma vista sensacional da cidade. Então é uma dica que eu acho que vale a pena. A gente vê o estádio que foi construído. O estádio é construído no formato de um chapéu que é típico dos Zulus, né, que principalmente é um chapéu cerimonial. Então a gente tem uma boa vista do estádio também quando faz esse passeio. Se come divinamente bem frutos do mar, se degusta com os vinhos sul-africanos, que são muito bons, atingiram um nível de qualidade muito bom. E até pegando esse gancho do vinho, outro lugar que eu acho que é imperdível para quem vai à África do Sul, certamente é a zona dos vinhedos, né? Cujas duas cidades mais importantes são Stellenbosch e Franschhoek. Então a gente se pergunta como é que começou essa história do vinho ali na África do Sul. Muito influenciados, bem no início, bom, como eu falei para vocês, o primeiro governador holandês do Cape foi o Jan van Stil. E ele, então, para começar, ele tinha uma propriedade gigante na Cidade do Cabo, que ele deixou de presente para a cidade, e hoje é um jardim botânico lindíssimo. A gente entra no jardim botânico, que fica assim, tipo, 20 minutos do centro, e tu não percebe que tu tá dentro de uma cidade, porque tem as montanhas na volta, milhares de flores. Bom, a flor nacional sul-africana é belíssima, chama Proteia, ela é enorme, tem de várias cores, assim. Então, eu até não sou muito de visitar jardim botânico, mas realmente esse em Cape Town vale a pena. E o Jan van Stil foi ele que trouxe a primeira Huguenot para a África do Sul. O que é o Huguenot? O Huguenot, na verdade, eram os protestantes franceses que estavam sofrendo uma grande perseguição na França do Luís XIV, né? Eles tinha caído o Edito de Nantes, que dava uma tolerância de culto da religião protestante. Então, vários huguenotes franceses e alguns alemães vieram se refugiar na África do Sul. E foi, então, através deles que se começou. Eles eram, a maioria desses huguenotes, eles eram da região da Provence, que é uma região historicamente também produtora de vinho. E ali, então, com incentivo do Jan van Stil, que nada mais, Stellenbosch, nada mais é do que a cidade do Stil, né? Que então eles começam a produção do vinho. E, gente, é uma coisa tão linda. As propriedades, vocês veem, as propriedades são do século 17, 18 e são belíssimas. Então, vocês imaginem aqueles vinhedos a perder de vista e, no fundo, uma montanha
montanha que sai assim, e as propriedades são muito bem cuidadas. É só vocês pensarem naquelas plantações, nos jardins holandeses, que te transporta também para essas propriedades. Então, assim, eu diria que é super bacana e parar talvez numa dessas propriedades. Nós visitamos 3 propriedades. É difícil dizer para vocês qual mais linda que a outra. Tem uma que tem um conceito, que é a Baby Lauriston, que é administrada por uma mulher que ela era editora-chefe da Marie Claire e ela resolveu abrir então essa propriedade. É incrível, a cozinha é toda sustentável, tudo é produzido lá, é uma propriedade enorme, a loja é de desmaiar, de linda, das coisas que tem, assim, incríveis, os pratos que vieram coloridos, assim, o restaurante nós estávamos dentro de uma estufa e os pratos coloridos, pães, enfim, é uma experiência muito legal. Outra que a gente foi, que já tem uma pegada diferente, que é a Grande Provence. Bom, o jardim dela parece que tu tá num mini Inhotim. É tapada de esculturas de arte ao ar livre, coisas lindas, assim, sabe? Realmente impactante. E a Grande Provence, até a gente não teve muita sorte nesse dia, que a nossa programação era fazer um passeio de bicicleta, mais ou menos uns 20 quilômetros, e a Grande Provence, ela providencia piqueniques. Então, assim, a gente chegou, no fim, nosso piquenique foi numa sala linda, porque tinha chovido, não ia ter possibilidade, mas aquelas cestas de palha que tu abria, tirava a toalha xadrezinha, presuntos, queijos, vinho rosé, vinho tinto, vinho branco, frutas. Então, assim, a gente teve um banquete, realmente. E uma outra degustação que a gente fez numa propriedade que parecia aquelas fazendas espanholas, sabe, com assim, formato de um pátio interno, belíssima, cheio de lavandas plantadas, que era uma degustação de vinhos e chocolate. Mas então, assim, Stellenbosch é uma cidadezinha amorosa, cheia de galerias de arte, cheia de lojas interessantes. A gente visitou até um museuzinho que mostrava bem como é que era a vida daqueles primeiros imigrantes franceses e holandeses. Franschhoek, que é uma outra cidadezinha que também vale a pena. Aí essa é mais só uma rua mesmo, mas restaurantes, é um amor. Então vale muito a pena, eu acho que é imperdível. Bom, e o que a África tem, né, também de atração? Tem a Rota Jardim, que é bem famosa, que é mais ou menos um trecho de uns 300 quilômetros de costa, que sai ali do Ponto das Agulhas, mais ou menos. Ponto das Agulhas é bem onde é o encontro dos 2 oceanos, né, do Atlântico e do Índico. Então ele percorre várias praias que são super famosas por surf. Então toda a garotada que surfa com certeza já ouviu falar de Jeffreys Bay, Mossel Bay, são todos lugares muito bonitos, porque o mar é bonito, então toda aquela astral de praia, restaurantezinhos, então até Port Elizabeth. Port Elizabeth, que foi lá onde os ingleses chegaram, né, que foram 4.000 ingleses assentados, então se formou já esse núcleo. Então eu diria que tu pode começar um roteiro por Cape Town, passar pelos vinhedos, fazer a Rota Jardim e pegar um avião de Port Elizabeth para a cereja do bolo africana, que é o Kruger Park. Chegando, então, falar um pouquinho da cereja do bolo, que é o Kruger, né? Vou confessar para vocês que a primeira vez que eu fui para a África não foi uma viagem planejada por mim. Então, eu não fui, assim, super entusiasmada, porque eu sempre pensei, bicho, não é uma coisa que me atraia muito de ver. Eu vou dizer para vocês que foi uma experiência tão incrível, que essa segunda vez, assim, eu estava realmente muito encantada com aquilo. O avião chega, um avião não muito grande, ele pousa exatamente no meio do nada. Hoedspruit é o nome da cidadezinha, né, onde pousa o avião para sair para vários lugares no Kruger. Como é que funciona? Então, o Kruger é uma reserva enorme, África do Sul, e também tem os Game Reserve, como eles chamam, privados. Nós fomos para um Game Reserve privado, chamado Kapama, que também é uma área muito grande,
E dentro dessa área, eles têm 4 lodges, certo? Só que, para vocês terem uma ideia do tamanho, a gente ficou 3 dias fazendo os safaris, né, de carro, e a gente nunca passou por nunca avistou outro lodge que não fosse o nosso. Então, o esquema é assim: a gente chegou no nosso lodge, muito bacana, porque é isso que eu digo da África do Sul, eles já têm assim um decor mais moderno, não é mais aquela coisa do explorador do século XIX, é umas coisas de muito bom gosto, assim, os lugares muito legais. Então como é que é o cotidiano para estar num lodge desse dentro do parque? Então, assim, normalmente a gente acordava antes do sol nascer, e aí eles serviam ali, porque normalmente é clima meio de deserto, a savana, ela tem um clima meio de deserto, então ao amanhecer e ao anoitecer é mais frio, e durante o dia pode chegar assim a 30 graus, então a gente acordava, tomava um café, uma coisa quente, uma refeição ligeira, e nós saímos então naquelas carros abertos, nas caminhonetes abertas, onde na frente, num banquinho sentado ali na ponta, vai o que a gente chama do tracker, mas intimamente para nós ele era o nosso isca, que é quem vai olhando os cocozinhos dos bichos, as pegadas. Na direção vai um ranger, normalmente uma pessoa bem experiente. Uma coisa que foi diferente da primeira vez é que quando eu fui a primeira vez, os rangers levavam arma, levavam rifle. Dessa vez, não levam. Ou seja, se o leão pular em cima de ti, deu. É o fim. Bom, e aí então a gente sai ainda ao anoitecer e aí começa, porque o movimento na savana ele começa com a luminosidade, então começa os pássaros, aquela passarinhada, e logo de cara a gente já avistou uma hiena com 3 filhotes, muito pertinho, e cenas assim também logo na saída, né, porque daí cada lodge ele é cercado de alguma maneira para as pessoas poderem circular sem problema, né, sem ser atacado por um leopardo, uma leoa. A gente já saiu, já viu uma girafa morta, provavelmente tinha sido morta há poucos dias por um bando de leões, que depois o ranger falou que tinha visto, inclusive, eles ali comendo a girafa. Então a gente sai para esses safaris fotográficos. E é muito, logo de cara também a gente viu, que da outra vez eu vi muito en passant, foi assim, 4 rinocerontes, é um animal muito primitivo, muito pré-histórico, ele é enorme, sabe? E eles estavam 2 machos meio se enfrentando, então foi assim, a gente viu como 10 metros de distância. Então essa natureza, assim, que tu comprova que não existe só no cinema, e de ver como os animais, eles estão interagindo. Qual é a regra de segurança que eles falam pra gente? Não pode levantar dentro do carro, porque enquanto a gente está sentado, a gente é uma massa indivisível, que os animais não distinguem aquilo. No momento que tu levanta, tu te distingue no meio, aí que tu tá correndo risco. Então isso é muito importante. Em nenhum momento eu senti medo, realmente, assim, é muito tranquilo, e as pessoas são realmente muito experientes, mas então aquilo vai se desenrolando, aí lá pelas 8 horas da manhã a gente dá uma parada, eles abrem uma mesinha, daí eles servem café, servem chá, biscoitinhos, e a gente vê aquele sol nascendo, é realmente muito, muito legal. Então a gente volta pro lodge, toma um café da manhã maravilhoso, aí tem spa, tem massagem, tem piscina, certo? E aí depois a gente sai para um outro safari, pelas 4 da tarde, e aí também é incrível, né? Porque daí a gente sempre à procura do que eles chamam os Big Five, né? Os 5 grandes, que são o leão, o leopardo, o rinoceronte, o búfalo e o elefante. Então, assim, a gente começa nessa busca e é uma emoção realmente quando a gente começa a avistar esses animais, né? A gente também teve uma interação muito legal com um monte de elefantes com filhotes, e os elefantes eles são arrasa quarteirão mesmo, porque eles vão derrubando as árvores, é um animal enorme, só com a tromba eles vão derrubando as árvores, por isso que a gente vê tanta árvore caída no meio das trilhas que a gente fazia, e daí também os rangers vão se comunicando entre eles quando alguém avista alguma coisa. Então foram dias incríveis mesmo. À tardinha então a gente para de novo, escolhe um lugar, eles montam a mesa, a gente toma vinho,
comer aquela carninha seca que é assim, que é uma delícia, um pouquinho defumada, faz aquele happy hour no meio da savana. E aí eu sempre pedia isso, porque eu sou uma pessoa caçadora de pôr do sol, que a gente queria ficar num lugar incrível, e aí aquela bola vermelha se pondo assim, sabe? É tudo que a gente tinha no imaginário sobre a África, então realmente é muito legal. E a gente preparou uma surpresa para os nossos viajantes, que no último dia realmente depois a emoção foi muito grande, porque nós ficamos a 2 metros do leopardo. Realmente eu fiz umas fotos incríveis, da leão, leoa, rinoceronte. Nós paramos num desses episódios que a gente parou na beira de um lago, os 2 rinocerontes vieram próximos da margem, abriram aquela boca enorme, então assim, foi muito legal. E esse dia, então, a gente preparou de surpresa, fez um caminho num lugar que era mais alto para ver o pôr do sol, então um caminho de lampiões, fez umas mesas assim, com todos os canapés, aperitivos, vinhos, baldes de gelo. Eu queria fogueira, mas não podia, porque estava seco. Eles fizeram assim, numas coisas de ferro, aquele fogo. Então, assim, foi muito incrível, sabe? Aquelas experiências, assim, que a gente não esquece. Ainda coroada com aquele pôr do sol, que foi maravilhoso, não tinha vento, sabe? Assim, quando tudo conspira para que a coisa flua. Então foi muito legal. E sempre à noite, cada noite é diferente. Aí uma noite janta num lugar com fogueira na rua, o céu super estrelado, comidas típicas. Então, assim, eu acho que é bem legal, assim, ficar pelo menos 2 dias, né? Eu acho o ideal é ficar 3, porque daí tem uma tarde a gente pode ir pro spa, então pode relaxar, e nós éramos um grupo super bacana. Então foi, assim, uma convivência ótima, e eu acho que é uma viagem ideal para fazer com família, sabe? Porque é muito legal. Para as crianças, assim, numa idade de acima dos 8 anos, assim, as crianças ficam alucinadas. E é muito diferente. Acho que o zoológico era uma coisa que tinha que terminar no mundo, né? Porque não tem coisa mais triste do que ver um animal ali enjaulado. E aí tu ter essa experiência de ver os animais na natureza é completamente diferente, né? E eles não são alimentados, então realmente ali funciona, é como se é para ser uma reprodução da cadeia, realmente como ela é. E aí, então, quando a gente sai do Kruger, né, a gente teve que dormir uma noite em Joanesburgo, e até da outra vez eu não tinha entrado em Joanesburgo. Realmente é uma cidade enorme, mas ali, ainda assim, no centro de Joanesburgo, ainda tem os resquícios das minas de ouro, no centro da cidade. É muito curioso. A gente foi a Soweto também, foi interessante, passamos na casa do Mandela, só claro, hoje já totalmente descaracterizado, cheio de banquinhas e de bares e restaurantes, nada a ver com o que foi, mas foi interessante. Soweto hoje é quase uma cidade à parte, eu diria que é uma cidade à parte, porque tem 1.200.000 habitantes, então a cidade é uma cidade dentro da cidade, mas Joanesburgo também tem um pouco desse contraste, né, que eu acho que lembra um pouco do Brasil. Tem bairros super arborizados, até tem muitos jacarandás que lembra bastante Porto Alegre. Os jacarandás estavam começando a florescer quando a gente esteve lá. A gente foi num terraço, num restaurante muito legal, de um chefe sul-africano que está bombando também. Então, assim, deu para ter um vistaço de Joanesburgo, porque o grande hub mesmo aéreo da África do Sul e de vários voos, né, que vão para a Ásia é Joanesburgo. Bom, gente, então para resumir para vocês, o clima da África é exatamente, as estações do ano são como as nossas aqui na América Latina, aqui no Brasil. Então, eu acho sempre que é melhor a gente ir assim, setembro, novembro, ou seja, mas da primeira vez que eu fui em julho. Cape Town já é um pouco mais frio, mas lá no parque, no Kruger, foi tranquilo, foi legal. Então, assim, também não tem grandes impedimentos. Não é um país caro, realmente não achei os preços caros, achei assim até ali para dizer para vocês que a gente comia no waterfront frutos do mar com preços bem razoáveis. Então, assim, eu acho que é um destino muito legal, e sendo
dizendo que são 8 horas de voo. São Paulo, tem a South African, a Latam também está fazendo voos para Cape Town, mas sempre via Joanesburgo. E é muito louco isso, né? Porque na ida são 8 horas e a volta são 10. Coisas que não explica a nossa filosofia. Mas eu diria para vocês que não fiquem com medo, não temam, porque eu acho que quando a gente ouve muito da mídia, é que nem o Brasil, sabe? As pessoas de fora, a mídia martela tanto na violência do Brasil, e a gente vive aqui o dia a dia e vê que não é nada assim. É claro que, como em todos os lugares, tem alguns lugares que a gente deve evitar, mas enfim, em nenhum momento eu senti alguma tensão, algum medo, não vi absolutamente nada. Então eu acho que é um país super seguro, realmente é um país belíssimo, acho que vale a pena. Ali Camps Bay, que eu não falei até pra vocês, que são as praias de Cape Town, garotada bonita, assim, parecia que eu tava no Leblon, assim, mais lindo, com o sol se pondo no mar, sabe? Muito bacana mesmo, pessoal ciclovia, andando de bicicleta, muito estudante, assim, é muito bacana. Realmente a África do Sul é um destino que acho que está cada vez melhor, e eu acho que o futuro ainda reserva só coisa boa. Bom, pessoal, eu acho que então eu espero não ter enchido muito a cabeça de vocês de tanta informação. Vamos encerrando por aqui e eu convido vocês a seguir a gente, o Viajando com Arte, sempre pensando nas melhores experiências, e @American Podcast. Lá nós temos outros capítulos falando de outros lugares incríveis. E é isso. Até então. Beijo!